nos conduzir através de 2 cânticos juntos com a congregação. Boa noite, irmãos. A igreja se coloca de pé, vamos cantar com voz mesmo, porque não temos instrumentos, né? Mas Deus vai nos capacitar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar.
O Senhor está sempre conosco, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a seguir, Senhor Deus, a prosseguir em caminhada, Senhor Deus, contigo sempre, firme, sem cair, Pai. Senhor Deus, abençoa cada irmão aqui. Abençoa, Deus amado, essas ofertas, esses dízimos que foram lançados aqui, Senhor, que venha, Senhor Deus, ser bem proveitosa, Senhor Deus, para a tua obra, Pai. Abençoa cada família, Senhor Deus, que venha, Senhor, venha estar concedendo um serviço, trabalho para todos os nossos irmãos, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está sempre conosco, Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor sempre irá nos ajudar, Senhor Deus, conforme nós precisarmos, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, fique com cada um dos enfermos da nossa família, Pai. Esteja com cada pessoa que está no leito ali sofrendo, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus. O Senhor vem estar curando conforme o teu querer, Jesus amado. Abençoa, Deus amado, o decorrer desse culto. Abençoa o pastor que vai trazer a tua palavra, Senhor Deus. Que a palavra que ele venha trazer venha estar de encontro aos nossos corações. E nós possamos meditar, Senhor, durante todo o dia, toda a semana, nosso trabalho, nossa casa, Senhor Deus, e possamos falar de Ti, falar para as pessoas que ainda não te conhecem a Tua palavra, Senhor Deus, viva, que é eficaz. Vem, Deus amado, está conosco, nos fortalecendo cada dia, Senhor Deus, que nós não desviamos dos Teus caminhos, que nós não possamos resistir nunca, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, é a vitória nossa, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. A igreja possa ser. Graça e paz, irmãos, queridos. Todos se sintam bem na casa do Senhor. Os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo canal da igreja também. Hoje é um domingo diferenciado, domingo de Páscoa. Um domingo em que nós paramos para refletir sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Domingo passado eu falei sobre as duas frases que Cristo disse na cruz: perdão e também contigo. E nós vimos ali que Jesus Cristo, mesmo sofrendo, ele perdoou aqueles que estavam o castigando. E também disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois nós temos uma outra frase que é de apoio. Jesus olhou para seu discípulo e disse: mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. É um apoio. Depois uma solidão: meu Deus, por que me abandonaste? Depois nós temos um momento em que Jesus teve sede. Ele disse: tenho sede. E depois nós temos um momento de compromisso. Jesus disse assim: está consumado. E por fim, um sentido: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nesta noite nós vamos ver as duas últimas frases. Tudo está consumado e Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra de Deus, lá em João capítulo 19, verso 30, diz assim: está consumado. Jesus na cruz, ele disse: está consumado. Então ele abaixou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos lá. Pai querido, nós te adoramos, ó Deus. O Senhor nos deu a vitória, como acabamos de cantar. E nesse dia nós comemoramos essa vitória. O Senhor ressurgiu. O Senhor é a primícia. E nós te louvamos, ó Pai, porque no Senhor, ó Jesus, nós podemos nos aproximar do Deus Todo-Poderoso e louvá-lo e dizer: Abba, Pai. Ó Pai querido, nós te louvamos pela tua obra e que o Senhor, ó Pai, continue com as tuas mãos sobre nós, nos abençoando, trazendo dos altos céus, ó Deus, a unção, a água de refrigério, e que sintamos sempre, ó Pai, o consolo, o conforto do Espírito Santo. Dai-nos forças, ó Deus, para continuarmos a nossa jornada cristã, nos fortalecendo dia após dia, e que os nossos olhos sempre estejam fixados na cruz de Cristo. Ser com aquelas pessoas que não puderam vir, ó Pai querido, o Senhor bem sabe os motivos, seja também com os enfermos, afofando aqueles leitos, restaurando a sorte e a saúde,
conforme a tua vontade santa. Nós pedimos que o Senhor também nos dê a iluminação do Espírito Santo para entendermos e compreendermos a tua palavra santa neste momento. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades. E em Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, então a primeira frase desta noite é: está consumado, ou está terminado. Ao receber o vinagre, Jesus disse isso: está consumado. É sexta-feira em Jerusalém, e uma grande multidão se reuniu no lugar chamado Monte de Oliveira, que ficava no norte da cidade de Damasco, localizado ao lado de uma estrada bem movimentada, pública mesmo. Os romanos gostavam de realizar suas crucificações em lugares públicos, para que todas as pessoas que entrassem e saíssem da cidade pudessem ver aquele acontecimento. Porque para os romanos, punir os malfeitores em locais públicos servia de exemplo em massa. Então eles aproveitavam essa oportunidade. E essa crucificação em particular começou então às 9 horas da manhã. Durante 3 horas, tudo correu normalmente. Então exatamente às 12 horas, meio-dia, o céu escureceu. Não estava nublado, como nós temos os dias de chuva. Não estava escuro, como um eclipse. Não, era um breu tão escuro que não dava para ver a própria mão em frente ao rosto. Não era nada normal, como um eclipse. A escuridão parecia ter vida própria, segundo alguns historiadores. Quase como se a escuridão fosse uma criatura maligna, mutante de algum filme de ficção científica. Só que isso não era um filme. Segundo alguns historiadores, você poderia tocar naquela escuridão. E isso foi algo real. E por 3 horas, a escuridão caiu sobre a cidade de Jerusalém. Segundo os relatos, houve gritos horríveis, gemidos, estrondos, sons não identificados. E então, da mesma maneira, repetidamente, de quando começou a escuridão, ela também se dissipou, desapareceu, e o equilíbrio da criação voltou à terra. Igreja, quem olhava para Jesus pendurado na cruz dizia que ele não duraria muito mais tempo, porque ele já parecia morto. Seu corpo tremia de maneira incontrolável, seu peito ofegava com cada respiração. Certamente os soldados sabiam que Jesus não chegaria ao pôr do sol às 18 horas da tarde. E então aconteceu. Jesus soltou um grito dizendo: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Irmão, segundo alguns relatos históricos, era possível ouvir a respiração rouca de Jesus por causa das secreções nas vias respiratórias. Dava para ouvir a agonia de Cristo Jesus, a agonia da morte saindo pela garganta de Jesus Cristo. Ele tinha menos de 1 minuto para continuar vivo. E então ele falou novamente. Foi um grito rápido, e aí então ele estaria morto. Jesus disse: está consumado. Ou seja, está terminado. Foi um grito de vitória, uma proclamação vitoriosa de que a sua obra estava acabada. Como nós acabamos de cantar, a vitória foi liberada a nós. Este grito proclamou a vitória de Cristo Jesus na sua obra. A obra de Jesus foi primeiro reconciliar a humanidade com Deus. Cada um de nós nascemos amando o pecado. Podemos odiar o pecado que cometemos, mas na nossa natureza, no nosso sentido, nós somos
atraídos pelo pecado. E isso é parte do que aconteceu conosco lá na maldição do Jardim do Éden. Essa é a maldição do pecado. Cada um de nós nasce com esse sentimento amoroso pelo pecado. Nós nascemos em pecado e isso nos coloca fora de um relacionamento com Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é que está terminado. Ele terminou a obra da reconciliação. Aquele muro que havia entre nós e Deus foi derrubado. Agora nós temos livre acesso ao grande salão do Deus Todo-Poderoso e Yahvé, conforme o autor aos Hebreus vai nos dizer. O pecado de Adão trouxe a morte, mas a morte de Jesus Cristo trouxe a vida. A morte de Jesus curou espiritualmente aquela ruptura no relacionamento espiritual entre Deus e a sua criação. Mas o interessante é que Jesus não só pôs fim nesse poder do pecado que quebrava nosso relacionamento espiritual com Deus. Ele também veio, morreu por todos os nossos defeitos. Porque por mais que eu tente andar com Jesus, eu peco todos os dias. Tento orar, ler a Bíblia, amar a Deus, amar o próximo, mas eu falho nisso. Todos nós falhamos. Alguns dias falhamos mais do que os outros, mas falhamos. E igreja, geralmente acreditamos que o que eu faço não afeta mais ninguém além de mim. Mas o nosso pecado tem efeitos reais e afeta outras pessoas e afeta Deus. Mas louvado seja Jesus Cristo, pois nele podemos nos arrepender e mudar de atitudes. Jesus disse: está concluído a minha obra. Então Jesus morreu por todos os nossos defeitos, o meu defeito, o seu defeito também. Basta se arrepender genuinamente diante do trono de Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, João vai dizer, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, quando Cristo disse, está consumado, ele estava dizendo, terminei a minha obra. Não há mais um muro que vai dividir você de Deus. Mas também ele está dizendo, olha, e daqui para frente, quando você confessar seus pecados, eles serão perdoados. A obra de Cristo é completa. Depois, um outro ponto que nós veremos nesta noite, irmãos, é a segunda frase de Cristo e a última que ele disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46 disse assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, deu o último suspiro. Nos momentos finais de sua morte, Jesus passou em oração a Deus. Dizem que as mães judias ensinavam essas orações a seus filhos pequenos, para que fosse feita antes de se deitarem à noite, caso eles não acordassem, mas eles já tinham feito uma oração: Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito. E Jesus viveu em oração. Certamente a mãe de Jesus havia ensinado essa oração a ele. E ele morreu em oração, mesmo naqueles momentos em comunhão com Deus. Jesus morreu confiando em Deus. Morreu entregando seu espírito a Deus, suportando a cruz. Jesus morreu honrando a Deus. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele sabia que deveria morrer para que os pecadores pudessem viver. E ele se submeteu a isso. Ele não estava preocupado com a sua própria vontade, mas ele se preocupou com a vontade de Deus, o Pai. Ele sofreu,
suportou a ira de Deus pela humanidade sozinho. Deus virou as costas para o seu Filho quando Ele carregou o nosso pecado. Mas Jesus não foi abandonado. Sempre esteve ali com Ele, o nosso amado Pai Todo-Poderoso. Ele não foi abandonado, Ele não estava ali sem esperança ou qualquer comunhão. Pilatos e o Sinédrio, eles lançaram sua voz contra Jesus. A sentença foi declarada e Jesus Cristo foi crucificado na cruz. Devo nos lembrar que Pilatos, ou mesmo a elite religiosa que forçou Jesus a carregar a cruz ali, mesmo assim, foi por vontade própria de Jesus Cristo. Jesus não suportou o sofrimento da cruz por vontade dos homens. Ele sofreu os tormentos e a morte da cruz porque esse, melhor dizendo, era um plano da redenção de Deus. Jesus morreu para promover a nossa salvação. Jesus carregou a cruz por seu próprio poder e morreu de acordo com o seu próprio poder. Isso pode ter sido uma crucificação, mas não uma execução. Deus sempre estava no controle. Jesus Cristo sempre controlou todos aqueles detalhes. Ele não estava lá na cruz porque não tinha outra escolha. As coisas não saíram do controle, resultando em uma crucificação e uma morte. Não, Jesus não foi morto ou assassinado. Ele voluntariamente deu a sua vida. Ele escolheu o momento em que entregaria o seu espírito. Mesmo na morte, Jesus estava no controle total. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18, disse assim: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele está dizendo, eu dou. Por mais que tinha algoz ali, centurião, as pessoas gritando para crucificarem Jesus Cristo, Pilatos levando a plateia e dizendo, olha, ele está na mão de vocês, eu lavo minhas mãos, e ali então começa aquela via dolorosa, e eles batendo em Cristo Jesus, zombando de Cristo Jesus. Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João, eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. E é interessante porque ali naquele momento da prisão de Cristo Jesus no jardim, Jesus também disse, olha, Pedro, não faça isso, porque se fosse de outra vontade, eu teria um exército de anjos. Jesus estava fazendo isso por vontade própria. Ele diz assim, tenho autoridade para dar a minha vida e para retomá-la a hora que eu quiser. E ele disse, esta ordem eu recebi do meu Pai. Jesus tinha poder para entregar o seu Espírito. E no momento em que Jesus entregou o seu Espírito, literalmente a palavra entregar significa permitir. Então Jesus permitiu. Jesus não estava à mercê da cruz e da morte, enquanto ele estava lá pendurado, na verdade. Na verdade, a morte é que estava sujeita ao seu comando e ao seu poder. Satanás achava que ali era o fim de Cristo Jesus. Certamente já dava risada da morte de Cristo na cruz, mas ele não sabia que Jesus triunfou e triunfaria sobre a morte. Porque mesmo a morte está sujeita ao poder de Deus. A cruz permanece como um testemunho do poder de Jesus Cristo. Está lá vazia, porque Jesus Cristo tem poder para morrer e para viver, segundo o que ele disse aqui no Evangelho de João. Igreja, quando Jesus entregou o seu Espírito a Deus, ele providenciou a nossa redenção.
estaríamos em nossos pecados sem esperança de vida eterna. Então a cruz é o tema central do Evangelho. Jesus teve que morrer para que pudéssemos viver. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E foi na cruz que Ele pagou uma dívida que eu e você tínhamos. E de maneira alguma poderíamos pagar. Se não fosse a cruz, eu permaneceria condenado e responsável perante Deus por meus pecados. Mas Cristo Jesus, de maneira voluntária, se entregou para morrer no meu lugar e no seu lugar. Em janeiro de 1982, um homem chamado Arland Williams Jr. deu esperança a 5 pessoas entregando a sua própria vida. Naquele dia frio de janeiro, o voo 90 da Air Florida caiu no gelado Potomac. O gelo nas asas do avião impediu que o avião decolasse com sucesso. Quase todos os passageiros morreram. E por 5 vezes um helicóptero soltou uma corda para salvar Williams. E 5 vezes o Williams passou a corda para outros passageiros em estado pior do que ele. E então, quando a corda foi estendida para o Williams pela 6ª vez, ele não conseguiu se segurar na corda e sucumbiu às águas geladas de Potomac. Desapareceu o Williams no gelo. Mas o seu heroísmo foi de maneira magnífica e esperançoso para muitos. Ele estava ciente de que a sua força estava diminuindo. Não foi um heroísmo precipitado, ele sabia que estava ficando fraco. Porém, ele intencionalmente entregou a esperança a outra pessoa. Igreja, Jesus Cristo tomou essa decisão de dar a própria vida pela nossa, intencionalmente. Era seu destino ser um sacrifício expiatório por nós, desde a eternidade. Ele sabia deste momento. E é interessante porque na quinta-feira, na última ceia de Cristo aqui, ele diz: eu estou ansioso por este momento. Ele reúne com os seus discípulos ali naquele quarto ali, e começa então toda aquela liturgia, o lava-pés, depois nós temos a ceia, e Jesus fala: eu estava ansioso por este momento. Dali a alguns minutos ele seria torturado e sacrificado, mas ele disse: estou ansioso. Ele sabia, desde o princípio, era seu destino ser esse sacrifício por nós. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos deu a corda da esperança. Ele passou para nós. Irmãos, vivemos em uma época em que muitas pessoas querem remover a cruz, não querem cantar sobre o precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, não querem pregadores pregando sobre o sofrimento, não querem pregadores pregando sobre a morte e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Vivemos nesta época porque consideram a religião sangrenta. Mas eu vou dizer uma coisa: se Cristo não tivesse morrido na cruz, a humanidade permaneceria em pecado, separada de Deus e eternamente condenada. Somente o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue, cobriu-nos, ó Pai, diante do Todo-Poderoso Senhor de todos os exércitos. Só o sangue de Cristo. Não podemos tirar o sangue de Cristo da palavra de Deus.
até a igreja foi fundada sobre sangue, devido às perseguições do século I. Então a palavra sangue é forte, tem um grande significado para o cristianismo, irmãos. E nesse dia de hoje, domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Foi uma semana muito agitada para Cristo. Essa que está iniciando hoje, inicia então o momento de ressurreição de Cristo Jesus, no qual Ele traz para nós esta verdadeira história. Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. E é assim que é a história de Cristo Jesus. Somente Ele é o nosso Cordeiro, Cordeiro perfeito. E é interessante nessa questão que Jesus entregou o seu Espírito. Porque naquele momento, pouco antes, já estavam cogitando, e agora, o que nós faremos com os crucificados? E eu disse de manhã, eles tinham o costume de quebrar as pernas, para que a pessoa morresse sem ar. E Jesus Cristo, então, para cumprir toda a profecia de um Cordeiro perfeito, entregou o seu Espírito antes disso acontecer, cumprindo a profecia da palavra de Deus, um Cordeiro perfeito. E depois foi enterrado entre os ricos, cumprindo novamente a profecia de Deus. Este é o nosso Senhor, o Senhor de toda a glória, o Senhor que reina, o Senhor nosso Redentor. Eu acredito que de todos os nomes de Jesus Cristo, Redentor é muito belo, porque mostra que Ele nos redimiu, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou do domínio de Satanás e nos trouxe para a maravilhosa luz. A dor de Cristo Jesus, o sofrimento de Cristo Jesus, a agonia de Cristo Jesus, nos trouxe a alegria de um dia, como disse lá em Apocalipse, de no paraíso podermos nos aproximar da árvore da vida eterna e podermos comer o fruto da árvore da vida eterna. É interessante porque lá em Gênesis, quando Adão desobedeceu a Deus, comeu o fruto da árvore da desobediência, Deus o proibiu então de comer o fruto que simbolizava a vida eterna. E Deus então expulsou Adão e Eva do paraíso. Alguns vão achar que Deus foi muito rude, mas não. Deus foi misericordioso, já olhando para o plano da redenção. Porque se o homem agora mau, corrupto, voltasse, comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente mal. Por isso Deus então, de certa modo, já estava nos protegendo, quando expulsou Adão e Eva do jardim do paraíso, colocando anjos ali para protegerem a entrada do jardim, da cidade de Deus. Ali está a árvore da vida. E agora em Apocalipse, em Cristo Jesus, nós teremos então a oportunidade, certamente muitos irmãos que já estão na glória, já estão desfrutando deste benefício, desfrutando da árvore do paraíso. E Apocalipse fala assim que nós no paraíso teremos acesso a esta árvore plantada junto à corrente de um rio, onde nós poderemos nos aproximar desta árvore da vida eterna. É a promessa de Deus. E poderemos participar de maneira muito regozijante. É o nosso futuro. É a glória que Cristo tem reservada para todos nós. Que Deus assim, irmãos, nos dê força sempre para continuarmos na nossa jornada, olhando sempre para a cruz do Calvário, lembrando sempre da história de Cristo Jesus, de tudo que Ele passou e tudo que Ele fez por nós, para assim renovar as nossas forças, renovar tudo que há dentro de nós e continuarmos a nossa jornada cristã. Porque sabemos que no dia a dia muitas coisas tendem a nos enfraquecer, muitos obstáculos diante de nós tendem a nos deixar esmorecidos. Mas olhemos para Jesus Cristo e continuemos aí confiantes, porque Ele ressurgiu dos mortos e hoje está sentado do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, o Rei de toda a glória. Amém, irmãos? Para terminarmos,
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que se colocou à disposição de suportar a cruz por nós. Foi aí que a nossa dívida foi paga nesta questão. Cristo Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. Aquele pecado que nos separava de Deus, o pecado que nós recebemos de Adão e Eva, e todos os pecados cotidianos do dia a dia, Jesus recebeu sobre ele. E é por isso que nós temos essa comunhão e esse acesso ao trono da graça. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Uma boa semana e que Deus nos fortaleça sempre, dando a nós, a cada um de nós, sempre a ousadia de ir e anunciar essas boas novas também. A levar aquelas pessoas que não conhecem Cristo Jesus. Levar aquelas pessoas que estão sem esperança. Levar aquelas pessoas que não sabem o real significado da Páscoa. Muita gente não sabe ainda. Que nós sejamos ousados e anunciar o verdadeiro Evangelho. Levar tudo aquilo que Cristo fez por nós um dia, levar para essas pessoas, para que elas também possam desfrutar de tamanha bênção. Que Deus assim nos proteja. Amém? Amém. Em resposta à mensagem da palavra do Senhor, nós vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino 264.
nos escolheu, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai querido, te servir em espírito e em verdade, Pai. E hoje, Pai querido, nós temos livre acesso diante de Ti, ó Pai. Podemos, ó Pai, chegar diante do Teu altar com nossos corações quebrantados, ó Pai, e pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai querido, levar todas as nossas dores a Ti, ó Pai, certos, ó Pai querido, que no momento certo o Senhor responderá a cada um de nós conforme a Tua vontade. Amém. Pai amado, te agradeço, Senhor Deus, pelos trabalhos que aqui foram realizados nestas semanas, ó Pai. Sabemos que o Senhor esteve presente, o Senhor esteve cuidando de cada um. E te agradeço, Senhor Deus, por cada criancinha que subiu até aqui para ouvir a Tua voz, ó Pai. E que elas, ó Pai, venham calar fundo em seus corações, ó Pai querido. E que elas possam, Senhor Deus, Senhor Deus, através dessas crianças, ó Pai, se achegar até os seus pais. E que eles possam, Senhor Deus, ter o desejo de Te conhecer melhor, Pai. Ó Deus amado também, eu Te agradeço pela Tua mensagem que foi aqui exposta, Senhor Deus. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E que o Senhor agora, ó Pai, venha estar por cada irmão aqui presente, Senhor Deus, abençoando a vida de cada um nesta semana, Senhor, orientando, fortalecendo cada um diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja existir neste local, Senhor, que é aqui que o Senhor nos preparou para que nós venhamos cada dia vir Te buscar e glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Amém. Vamos citar esse caso ao credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos ser conduzidos pela bênção apostólica. Receber a bênção, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, Salvador, aquele que deu a sua própria vida em favor de nós, e o amor do nosso Deus e Pai, que elaborou esse plano desde a eternidade para nos resgatar do lamaçal do pecado, e o consolo maravilhoso, e o conforto do Espírito Santo, e as maravilhas dele estejam sobre todos vocês aqui nesta casa de adoração, com os nossos irmãos espalhados por todos os cantos da terra, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.